Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Igreja Sinodal para refletir temas tão necessários em nossa prática pastoral e no nosso modo de ser igreja nestes tempos que são tão desafiadores. E hoje a gente vai conversar sobre o desafio número 9 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, realizada em novembro de 2021 e que nos traz a seguinte proposta: renovar, à luz da Palavra de Deus e do Vaticano II, nosso conceito e experiência de igreja povo de Deus, em comunhão com a riqueza de sua ministerialidade, que evite o clericalismo e favoreça a conversão pastoral. Temos bastante assunto para conversar sobre isso, hein? E olha, quem nos ajuda nesta reflexão são dois convidados. Quero acolher aqui a leiga e professora Marilza Chuina. Ela é especialista em educação, atua na Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e também nas comunidades eclesiais de base. Marilza, uma alegria ter você aqui no Igreja Sinodal, muito bem-vinda. Olá, Marcos, todos e todas, muito obrigada pela acolhida, é um prazer e uma alegria também estar aqui hoje com vocês e poder conversarmos juntos. E quem divide a tela e o papo aqui com a Marilza, conectado conosco, é o professor Laudelino Azevedo. Ele é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. Laudelino, também é uma alegria acolher você aqui neste espaço de conversa e de reflexão. Bem-vindo. Obrigado. Saudações em Cristo, Marcos Túlios, e também a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Então vamos começar essa nossa conversa. Eu apresentei o desafio número 9, mas que tem a proposição principal, o centro desse desafio, a Igreja Povo de Deus. Queria começar ouvindo a Marilza. Marilza, qual é a participação dos leigos e leigas em uma igreja Povo de Deus e que deseja ser sinodal? Antes de tudo, lembrar, que o ser e o agir do cristão leigo e leiga está justamente em atuar no mundo onde ele se insere. E é claro que, atuando no mundo, atua como igreja e sendo igreja. Já a Conferência de Aparecida nos indicava isso, que os leigos também são chamados a atuarem na ação pastoral, na ação eclesial. E o próprio Papa Francisco tem se manifestado, inclusive na Evangelii Gaudium, ele coloca esse elemento dos cristãos leigos e leigas que atuam na igreja, que são igreja e que são a maioria, e que a serviço desses cristãos leigos e leigas estão uma minoria que são, por exemplo, os ministros ordenados. Mas isso não quer dizer que um tenha que sobrepor ao outro. Então, o cristão leigo e leiga tem o seu papel, a sua missão, a sua vocação própria de atuar na igreja, assim como os demais sujeitos eclesiais. E atuamos nos diversos âmbitos da vida eclesial, desde as comunidades, os movimentos, as pastorais, os conselhos, em todos os espaços. Atuar na igreja, sujeitos eclesiais, que a Marilza traz aqui para começar a nossa conversa. E Laudelino, a proposta principal desse desafio, que eu apresentei, que norteia a nossa conversa hoje, é a seguinte: renovar, à luz da Palavra de Deus e do Vaticano II, o nosso conceito e experiência de Igreja Povo de Deus. Para a gente ajudar quem está em casa, quem está nos acompanhando, do Concílio Vaticano II até aqui, Esse ano a gente celebra os 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II. Esse conceito de Igreja Povo de Deus, ele tem sido bem aceito nas realidades eclesiais? Nós tivemos avanços nessa compreensão? Sim, muito bem aceito, viu? Na medida que nós, os cristãos leigos e leigas de modo especial, mas todos os sujeitos eclesiais, tomam consciência da sua identidade dentro do corpo, dentro do povo de Deus, aceita e realmente caminha junto, enquanto povo, não é mesmo? O Vaticano II fala e tem essa expressão de Igreja Povo de Deus. Inclusive, eu estou aqui com o documento 62, eu digo para quem puder estudar, ele traz aqui várias páginas, o que o concílio quer dizer com a expressão povo de Deus.
Primeiro vai dizer que é um povo histórico, existe, está na história, caminhando na história. Aquele mesmo povo da antiga aliança, que depois passa a ser o povo, nós hoje, o novo povo de Deus, povo da nova aliança, como é São Pedro mesmo que diz na sua carta, não é mesmo? É um povo que tem carismas, serviços, ministérios, né? Que atua nas realidades do mundo, que atua enquanto povo, enquanto igreja, corpo de Cristo, é um povo que caminha na unidade, na comunhão. Vale a pena dar uma estudada ali no documento 62, o que o concílio quer expressar falando de igreja, povo de Deus. Eu sou do tempo do concílio, sabe? Eu tinha 10 anos quando terminou o concílio, eu me lembro. Puxa, quando perguntavam para a gente, né, o que é ser igreja, a gente já respondia, somos todos nós, né? A campanha da fraternidade, a primeira, em 1964, durante ainda o concílio, teve esse lema, lembre-se, você também é igreja. Então, é um conceito que já vem sendo trabalhado, né? E na medida que fomos tomando consciência, criando os organismos de participação, isso é importante também, né? Para eliminar o clericalismo, né? A concentração de poder na igreja, aí a importância das comunidades, das pastorais sociais, que nos dão essa consciência, então, né? E houve avanços, viu? Está havendo avanços. O documento 105 da CNBB, né, sobre o laicato também, ele traz aqui um item, avanços e recuos. Claro que houve recuos, mas a pergunta é se houve avanços. Houve. Vou citar 2. A teologia do laicato, né, de pertença pelo batismo, desse povo sacerdotal, desse povo régio, desse povo profético, né? E o segundo avanço, a criação do CNLB. Está aí no documento 105, entre outros avanços. Então, que a gente entenda e assuma a nossa identidade enquanto povo de Deus. É importante a gente perceber esses aspectos que o Laudelino traz, historicamente, e que nos ajuda nessa nossa constituição da nossa identidade, né, de leigos e leigas numa igreja que tem espaço para todos e esses 2 aspectos, né, esses 2 avanços, entre tantos, que nos ajuda e que nos motiva ainda mais para caminhar e para querer ser uma igreja sinodal, né? Nós estamos aqui em uma conversa de 3 leigos que estão dispostos a viver e ser uma igreja povo de Deus. Isso é muito, muito forte para nós, especialmente nesse tempo que o Papa Francisco motiva a igreja toda a olhar na caminhada sinodal, né, para comunhão, participação e missão. Marilza, a primeira orientação, né, do desafio número 9, que a gente está refletindo aqui, ela nos pede para promover uma formação em todos os espaços acerca de uma igreja sinodal, samaritana, profética, em saída e comprometida com a defesa da vida dos nossos povos. Como é que nós podemos promover essa formação hoje? Esse é um desafio importante, a promoção da formação dos cristãos leigos e leigas, né? Aliás, a formação de todos os sujeitos, né? De todo o povo de Deus. A gente tem investido muito na formação presbiteral, por exemplo, né? Na formação dos ministros ordenados. Igualmente, a gente precisa investir na formação dos cristãos leigos e leigas, porque a formação ela é decisiva para a maturidade dos cristãos leigos e leigas. Desde a formação bíblica, a formação catequética, a formação litúrgica, né? a formação espiritual, quer dizer, e isso tudo é a base de um processo formativo. Inclusive, a formação na doutrina social da igreja, o quanto nós precisamos retomar e valorizar a doutrina social da igreja, e hoje a gente tem tido algumas dificuldades nesse processo formativo de incorporar na formação dos cristãos leigos e leigas a doutrina social da igreja. Então, a formação integral, fundamental para todos os cristãos leigos e leigas crescerem no seu testemunho. É preciso que as dioceses elaborem, façam o seu planejamento de formação, tenham um programa, um projeto de formação para os cristãos leigos e leigas, para que a gente não continue pensando que
Formação para o laicato é aquele cursinho de final de semana. É um cursinho, né, no diminutivo mesmo, que começa numa sexta ou que acontece num sábado e num domingo. Mas é preciso pensar em processos contínuos, permanentes, que dê condições ao cristão leigo e leiga de poder fomentar cada vez mais a consciência da sua vocação, da sua identidade, a sua espiritualidade própria e a sua missão na igreja no mundo. Marilza traz aqui elementos importantes para a gente pensar a formação, né? E nós vamos continuar falando da formação para nos entendermos e sermos igreja, povo de Deus, né? Esse é o desafio 9 da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, renovar à luz da Palavra de Deus e do Concílio Vaticano II. Eu converso com a Marilza Chuina, com o Laudelino Azevedo, são expressões fortes do laicato aqui no nosso Brasil, no Conselho Nacional do Laicato, na Comissão para o Laicato, na SEBS. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta aqui com o nosso programa Igreja Sinodal, falando hoje da Igreja Povo de Deus, da nossa identidade e vocação de leigos e leigas nessa igreja, né? Que é povo de Deus, todos nós, partes, membros, né? Melhor dizendo, membros desta igreja. Nós terminamos o bloco anterior com a Marilza falando para a gente sobre esse desafio da formação e uma formação bastante ampla que a Assembleia nos propõe. Eu queria retomar, Laudelino, aqui um ponto que a Marilza trouxe, que é muito importante, que é a igreja investe muito na formação presbiteral, né? Ou seja, na formação daqueles que vão ser os ministros ordenados. E que a gente não pode pensar numa formação apenas de cursinho para os leigos e leigas como algo reduzido, como diminutivo. Queria que você falasse, às vezes a gente pensa filosofia, teologia, doutrina social da igreja, pastoral, que é coisa só para padre, para freira, né? Para ministros ordenados, para religiosos. Os leigos também podem fazer essa formação, Laudelino? O documento de Aparecida tem um capítulo inteirinho, o 6º capítulo, sobre formação. Formação dos discípulos missionários. Aí inclui não somente os cristãos leigos e leigas, mas todos, como a Marilza dizia agora há pouco. Muitas vezes até a formação do clero, né? Dos presbíteros, dos ministros ordenados, diáconos, os próprios senhores bispos, que depois vão estar responsáveis também pela formação dos demais membros, né, dos religiosos, religiosas e do cristão leigo e leiga. Toda a formação, o Papa tem chamado muita atenção sobre isso, né? Alguém uma vez, anos atrás, né, dizia assim, mas quem é que vai financiar essa formação toda? Um bispo saudoso, o bispo respondeu na hora, os mesmos que financiam a formação dos seminaristas e etc., financiar também do laicato. São os próprios cristãos leigos e leigas, né, que contribuem nas festas, nos dízimos, nas suas espórtulas, nas suas doações. A Comissão para o Laicato produziu esse texto aqui, a Marilza é uma das que participou da equipe, Parâmetros Básicos para a Formação do Laicato. Parâmetros básicos para a formação de todos os cristãos, na verdade, porque aqui fala de critérios e pressupostos importantes, sabe? Olha, por exemplo, critérios hermenêuticos. Que tradução, que interpretação bíblica é dada na formação? Hoje se usa a Bíblia até para justificar crimes. Qual é a leitura bíblica, não é mesmo? Qual é a leitura, o critério histórico social, a dialética da história, a questão dos critérios teológicos, critérios eclesiológicos, não é? Os critérios pedagógicos, hoje com toda a tecnologia. Então eu indico aí que procure, já foi publicado, é fininho o livro, olha aí, produzido pelas edições CNBB, Parâmetros Básicos para a Formação do Laicato. Agora, Marilza, como é que a gente pode implementar, além da formação que vocês já tocaram, como implementar estruturas de comunhão e participação nas nossas comunidades, paróquias, que fomentem a corresponsabilidade na ação evangelizadora e não seja apenas uma participação consultiva, como muitas vezes acontece aí Brasil afora?
Túlio, essa é uma questão importante para a gente refletir hoje, né? Acho que, primeiro, é importante que a gente tenha presente que é necessário mudança de estruturas, mas mudança de estruturas passa por mudanças de mentalidade. Como nós estamos hoje conversando sobre a Igreja Povo de Deus, né, essa eclesiologia da tradição bíblica que o Concílio Vaticano II resgata, e o Papa Francisco tem insistido, né, muito conosco, com a Igreja no mundo todo, para que ela efetivamente se concretize como Igreja Povo de Deus, como igreja sinodal, igreja ministerial, que se coloca em saída, e que se coloca a serviço, em diálogo com o mundo. Então, é preciso que a gente passe por esse processo de mudanças de mentalidade para a gente provocar mudanças nas estruturas. Então, caminhar juntos, essa igreja sinodal pressupõe isso, mudança de mentalidades e de estruturas. Olha aí, a gente falando sobre a Igreja Povo de Deus, sobre a formação, comunhão, participação. A Marilza traz alguns elementos importantes e eu acredito que seja um momento muito oportuno para retomar a importância dos conselhos em todos os níveis, né? Comunitário, paroquial, diocesano, porque depois de uma prolongada pandemia em que nós também nos distanciamos muito, é uma oportunidade também para retomar, né? Às vezes muita coisa foi feita de modo remoto, reuniões online, encontros online. Agora tem a oportunidade também de retomar no aconchego, na proximidade, na segurança, claro, mas esses espaços privilegiados para todos e todas nessa Igreja Povo de Deus. Laudelino, eu queria tocar aqui com você na última orientação pastoral desse desafio 9 que a gente está conversando, que nos propõe fazer da animação bíblica pastoral uma escola de sinodalidade na escuta, no discernimento, na tomada de decisões e avaliação da ação pastoral. De que forma que as nossas comunidades podem, a partir da palavra de Deus, serem mais sinodais? Então, se é a partir da palavra de Deus, necessariamente as comunidades serão sinodais. Sim, porque a palavra de Deus, ela nasceu de uma maneira sinodal. Mesmo que não se usava esse termo lá nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? Mas o modo de ser, caminhavam juntos, tinham tudo em comum, né? São João Crisóstomo, mais tarde um pouco, é que vai dizer que igreja e sínodo são sinônimos, porque é caminhar juntos. Então, a palavra de Deus, primeiro, é vivida, experimentada por uma comunidade, não é isso? Depois ela é traduzida, escrita e chegou até nós. Mas ela deve chegar até nós com o mesmo espírito com a qual ela foi, né, vivida. Então, necessariamente, se é a partir da palavra de Deus, nós seremos sinodais, não é? Aí vem os círculos bíblicos, né? Estão difundidos aí pelo país afora, a leitura orante da Bíblia, né? A liturgia das horas está sendo retomada, né? O texto agora da CNBB sobre a palavra de Deus retoma a liturgia das horas, o ofício das comunidades, não é isso? Também as celebrações da palavra de Deus, a própria celebração eucarística, que tem a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico, não é isso? E especialmente as homilias, o Papa Francisco chama atenção com mais de 20 páginas na Evangelii Gaudium sobre a homilia, a importância da homilia que deve ser preparada e deve ser vivencial, testemunhal, não é mesmo? Não precisa ser muito longa não, mas que seja vivencial, de fato que desperte os corações, desperte para a missão, para a comunhão. Então, as ações pastorais, olha bem, toda e qualquer ação pastoral, ela é sempre realizada pelo Cristo total. Cristo cabeça, corpo, membros. Não é? O povo de Deus por inteiro está presente e atuante em toda e qualquer ação pastoral. Mesmo que seja uma pessoa, um cristão leigo que está numa missão, que está numa Câmara de Vereadores, que está numa família, ele está ali isoladamente? Não, ele está enquanto membro do corpo de Cristo, do povo de Deus. Não é isso? Então, toda a ação pastoral, ela é, digamos assim, por modo de dizer, do Cristo total. Então, caminhar juntos inclui escutar juntos,
discernir juntos, decidir juntos, não é isso? Executar juntos, celebrar juntos, avaliar juntos, né? Cada qual com seu dom, com seu carisma, com seu ministério, né? Que são dados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui conversando sobre a Igreja Povo de Deus, essa missão bonita nossa de Igreja Povo de Deus, que renova, a partir da Palavra de Deus, do Concílio Vaticano II, esse desejo, nesse propósito de ser Igreja Sinodal. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados hoje, a Marilza Chuina, o Laudelino Azevedo, e para uma breve saudação, Marilza. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado dessa conversa com o Laudelino, um companheiro de longa jornada. A gente sempre tem se encontrado nos nossos espaços de atuação na vida eclesial e na sociedade, e que a gente possa, com o Papa Francisco, caminhar rumo a essa igreja sinodal, onde o lugar prioritário é do povo de Deus, justamente de esse lugar da escuta, da participação efetiva, da cidadania eclesial, como a Aparecida vai nos dizer. É onde a gente tenha condição efetiva de todos e todas, sujeitos a atuarem como povo de Deus, todos batizados, todos partícipes da única missão da igreja, que é evangelizar. Todos sacerdotes, profetas e reis, todas sacerdotisas, profetisas e rainhas. Obrigado, Marilza. Laudelino também. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu também agradeço, viu? É uma alegria, mas também uma responsabilidade, não é isso? Eu sei aí da seriedade, da importância do programa Igreja Sinodal. Está prestando um serviço muito importante aí a partir da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Não é? Aqui no Brasil já temos uma experiência tão bonita, né? Que precisa se ampliar na sua representatividade, precisa, quem sabe, introduzir um processo de escuta melhor, que são as assembleias dos organismos do povo de Deus, né? Esse ano nós temos a 10ª, vai ser em outubro. Então convido você a procurar ver, olha aí no site do CNLB, no site também da CNBB, de todos os organismos, e participe como membro deste corpo, deste povo de Deus sinodal. Grande abraço para todos. Obrigado, assim seja. E a gente encerra o programa de hoje com uma inspiração do Papa Francisco em uma catequese sobre a Igreja Povo de Deus. Refletindo sobre qual a missão tem este povo, o Papa nos diz o seguinte: a missão de levar ao mundo a esperança e a salvação de Deus, ser sinal do amor de Deus que chama todos à amizade com Ele, ser fermento que faz levedar toda a massa, sal que dá sabor e que preserva da corrupção, ser luz que ilumina. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, um abraço forte e até a próxima semana para conversarmos sobre a dimensão social da evangelização.